Sejam bem-vindos ao canal do IBDE. Meu nome é José Carlos de Araújo Almeida Filho. Nesse momento eu estou lecionando o curso online Novo CPC e o Processo Eletrônico, e esse vídeo tem por objetivo responder a questionamentos. Nós do IBDE entendemos que é muito importante que alguns questionamentos feitos nos nossos cursos eles sejam transmitidos publicamente, porque são questões relevantes que nos fazem visualizar a informatização judicial de uma outra maneira. O questionamento feito em resposta a esse vídeo é da Fabiana Maza, advogada, e ela, na realidade, ela pergunta se há possibilidade de uma dica em relação ao problema vivenciado pelo site do TJRJ, do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Eu diria que não apenas no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, mas site do Ministério Público do Trabalho e também em alguns sistemas do PJE, porque como nós vimos no curso, o PJE não é uniforme como querem passar a ideia de uma uniformidade, não é. O que ocorre? No site do Tribunal de Justiça, assim como do Ministério Público do Trabalho, em que é possível se realizar uma denúncia anônima através do portal, nós temos que fazer o download de arquivo por arquivo, o que toma muito tempo do advogado. Então, infelizmente, não há uma dica a ser dada. O que nós temos é um pleito a fazer ao tribunal e aos órgãos que se utilizam do sistema dessa forma, que possibilitem ao advogado baixar todo o processo sem que seja necessário fazer o download de peça por peça, o que toma muito tempo, fica bastante desgastante e torna a informatização judicial extremamente cansativa. Bom, a segunda pergunta é se um advogado pode cumprir o prazo no meu lugar utilizando-se do token. A resposta vai ser negativa, Fabiana, e eu explico por quê. Quando nós estamos trabalhando com a ideia de certificação digital, eu estou habilitado naquele processo, o advogado pode até ser habilitado naquele processo também, a partir do momento em que ele conste da procuração ou que haja um subestabelecimento a ele. Eu não tenho condições de admitir, porque na realidade a certificação digital, nela está embutida a assinatura digital, que é a nossa grande discussão desde o início da informatização, que se deveria utilizar a certificação digital. Somente o advogado habilitado naquele processo e munido da certificação digital é que poderia cumprir o prazo. Uma outra questão que a Fabiana nos faz, que é bastante importante, e aí quando eu concluir as respostas eu vou fazer uma pequena exposição do porquê disso, do porquê das respostas, é em relação à distribuição da petição inicial. Se ela pode ser feita por um outro advogado. Então, eu entendo a pergunta. Eu sou advogado, estou com meu token vencido ou não estou munido de token, ou não tenho a certificação digital. Então, o questionamento é: eu poderia peticionar no lugar de uma outra pessoa? A resposta também vai ser negativa, Fabiana. E vai ser negativa por quê? Porque, na realidade, o advogado que está habilitado, ele é quem vai peticionar. Então, seria o mesmo caso de eu ter uma procuração num processo físico, outorgada a um colega, e eu assinar aquela petição. A invalidade do ato processual é a mesma. Óbvio que eu posso peticionar sem a procuração ou com a procuração em nome de outrem, mas eu tenho prazo para suprir essa deficiência no que diz respeito ao protocolo da petição inicial. Senão, nós admitiríamos a mesma situação de um processo físico em que eu tenho o protocolo da petição inicial por terceiro que não seja o advogado que efetivamente consta da procuração. Então, como uma solução do caso, da situação, desculpa, eu entendo que deveria se outorgar um subestabelecimento ou que esse advogado efetivamente estivesse inserido na procuração. Até digo que essa semana ocorreu um fato bem interessante, que um advogado me procurou exatamente para fazer isso, ou seja, o token dele estava vencido e ele pediu que eu peticionasse para ele.
E por que eu não faço isso? Primeiro, porque nós temos uma regra de certificação que vai ser o segundo momento dessa resposta, porque ainda tem mais uma questão tua para responder. Primeiro, porque eu entendo que há uma violação no que diz respeito à autenticidade, integridade, etc. e tal. Ele poderia até me outorgar um subestabelecimento, mas aí entra uma questão muito pessoal, porque eu não sei como aquele processo foi direcionado e em que momento eu ingressaria naquele processo ou até faria um recurso naquele processo. Então, no nosso caso específico no Rio de Janeiro, nós temos uma tramitação ainda mista, híbrida. Ainda há processos físicos com recursos por meio eletrônico. Então, por uma questão meramente, por uma questão pessoal, na realidade, eu não costumo fazer esse tipo de peticionamento, ainda que o colega me peça. Porque há uma responsabilidade muito grande que passa a pesar sobre mim e não sobre o colega. Então, essa questão do subestabelecimento, ela é possível, porém, no meu ponto de vista, e é muito pessoal, eu não aceito fazer, não aceito trabalhar dessa forma, até porque, como já disse, eu não sei como foi o encaminhar daquele processo. Aí é uma questão muito pessoal. Quem tem a disponibilidade de subestabelecer, não vejo problema nenhum em relação a isso. A última pergunta que você me faz é muito interessante e ela gera uma polêmica. Bom, você faz a pergunta da intimação pelo portal. Nós somos um escritório, temos 3 advogados e nós temos 3 momentos diferentes para abrir, né, aquela disponibilização, porque eu não vou admitir nunca a hipótese do artigo 5º do portal. Nós já vimos isso no curso, seja pela Lei 11.419, seja pelo novo CPC. A única forma que nós temos de comunicação do ato processual é através da publicação no Diário da Justiça Eletrônica. Mas a gente sabe que efetivamente ocorre essa disponibilização denominada intimação pelo portal. Bom, eu tenho um escritório com 3 advogados e cada um desses advogados acessa a informação em momentos diferentes, ou seja, toma ciência do ato em momentos diferentes. Qual o prazo que eu computo? Efetivamente o do primeiro acesso. Isso me parece indiscutível porque nós podemos analisar essa questão da mesma forma como a vista dos autos em cartório. Então, eu posso ter o advogado do meu escritório que vai no primeiro dia, o outro no segundo, o outro no terceiro, tomou ciência. Quem tomou ciência tomou em primeiro lugar. O advogado que tomou ciência em primeiro lugar, então o prazo passa a contar daquele momento. Bom, são essas 3 questões interessantes e importantes que foram trazidas para o nosso curso, e agora eu vou explicar o porquê da questão da importância da certificação digital. Nós temos a medida provisória 2202 de 2001, que se encontra em vigor, já que, a partir da emenda constitucional 32 de 2001, ficou impossível reeditar medida provisória. Então, a medida provisória continua em vigor. E a medida provisória ela trabalha exatamente com a ideia de certificação digital, que, no seu conjunto, se necessita para que haja uma idealização da certificação digital, diríamos assim, de autenticidade, integridade, interoperabilidade. E o ponto-chave para nós advogados fica na autenticidade e na integridade. Ou seja, eu não posso admitir que um colega pratique um ato por mim. E até tem uma questão interessante. Por exemplo, há um projeto de lei tramitando no Congresso em que ele cria uma figura denominada estelionato virtual. Não vamos nem entrar no mérito da falsidade ideológica virtual. Não vamos nem entrar no mérito dessa discussão da falsidade ideológica, falsidade de documento, virtual, porque é uma denominação equivocada, mas a ideia do legislador, e aí a ideia do legislador eu concordo, só estou aqui fazendo uma crítica ao tipo penal que foi criado, o que há? A partir do momento em que eu cedo a minha senha ou cedo o meu token a terceiro, aquele ato passa a ser um ato de violação de autenticidade e da integridade, o que retira a característica do documento eletrônico, que é uma figura inserida no artigo 10 da medida provisória 2202 de 2001.
Então, se eu retiro essa integridade do documento, aquele documento, na realidade, ele tem uma falsidade contida nele, como se eu assinasse uma petição por você. Ou seja, eu vejo a tua caligrafia, faço uma assinatura assemelhada e protocolo. Então, quando nós comparamos o físico ao eletrônico, nós podemos observar que tanto faz eu assinar falsamente uma petição sua, como eu protocolar uma petição no seu lugar, o que eu estou violando é exatamente a ideia toda contida na garantia e na eficácia da certificação digital. Então, a partir do momento que o projeto de lei se converta em lei, nós teremos então um novo tipo penal que vai ser essa falsidade ideológica, ou essa falsidade documental, ou estelionato virtual. Cada hora é uma denominação que se cria para a utilização indevida, esse seria o tipo penal correto, do token ou da assinatura eletrônica, por login e senha, que seria um documento que foi produzido por terceira pessoa e aquela assinatura, obviamente, não tem valor nenhum. Então, eu poderia arguir a nulidade do documento em virtude da violação da certificação digital. Então, o importante é que nós mantenhamos os certificados em dia e que não haja esse problema e que nem se crie esse hábito dos advogados peticionarem uns no lugar dos outros. Então, nessa hipótese, respondendo à questão, a petição ela não tem valor legal. Pode-se suprir a nulidade? Pode, sem dúvida alguma. Nós temos o princípio da instrumentalidade das formas. Numa hipótese dessa, nós não estamos trabalhando com uma nulidade absoluta, ela é relativa e pode ser suprida. Então, se um advogado peticiona um documento digitalizado por você, você supre você vai suprir o cumprimento do ato processual no tempo devido. Ou seja, princípio da instrumentalidade das formas, indiscutivelmente. O que não se pode, repito e insisto, é nós admitirmos o peticionamento através de certificado digital por terceira pessoa. Bom, feitas essas considerações, eu gostaria de convidar quem ainda não teve a oportunidade de visualizar o nosso curso, que entre na nossa plataforma, que é cursosead-ibde.com.br. Muito obrigado e sempre que tiver uma dúvida, vocês podem entrar em contato conosco também pelo IBDE, que sendo uma dúvida acadêmica e que não seja uma consulta jurídica, ela sempre será respondida de forma científica para que haja uma maior divulgação do conhecimento do direito eletrônico no Brasil. Muito obrigado.